Bem-vindos, bem-vindos. Vamos trocar uma ideia sobre um assunto interessante. Papo cabeça, filosófico, metafísico. Vamos lá. Você já parou para observar, você já notou as vezes em que você está presente? As vezes em que você está consciente? As vezes em que você está lúcido? Fator muito interessante. Essa jornada do despertar, isso é algo que vai acontecendo cada vez mais. E tem uns detalhes interessantes, nisso. Nós encontramos, no meio holístico, algumas pessoas comentando sobre isso, alguns de uma maneira muito acolhedora, muito humana, muito desperta, muito presente, com um carinho importante. E outros falando de maneira preconceituosa. Infelizmente, um preconceito muito grande, uma discriminação imensa, uma separação, como se houvessem seres maravilhosos, dignos, fantásticos, e estão entre eles, e existe os outros. Não vou nem usar os termos, nada, porque realmente é muito ruim. E junto a essas pessoas, com esses pensamentos, a gente fala de que você está dormindo, né? Eu gosto de falar que você está distraído. Eu estou distraído, em devaneios. E a gente depois parte aí para um pouquinho mais agressivo. Você está robotizado, você é um robô, você está dormindo, você está inconsciente, você não sabe de nada, você é massa de manobra, por aí vai. E é realmente uma situação que ocorre para muitas pessoas, eu diria para a maioria das pessoas no planeta. Só que eu prefiro a abordagem mais acolhedora, a abordagem mais natural, porque isso é muito natural. Há um processo de desenvolvimento do ser humano, da nossa consciência experimentando vidas humanas sucessivas. Então, é algo natural, não deveria ser encarado como uma ofensa, como um problema ou com um viés negativo. Então, a maioria de nós está, a maior parte do tempo, num nível muito baixo de despertar. Eu falei isso em alguns vídeos anteriores, que você desperta em algum momento da gestação, onde o embrião já tem uma estrutura que possa se conectar com a nossa essência, com a nossa alma, com a nossa consciência. Com essas manifestações que nós temos de mônada, corpo búdico, corpo mental, corpo emocional, até chegar no físico. Ali você desperta, todos nós despertamos. Mas, daquele ponto inicial em diante, a maioria fica num nível de despertar muito baixo. Fica muito envolvido com a vida, com as coisas, com as atividades em geral. Faz parte da diversão. Faz parte. E às vezes, esse estado de sono, de robotizado, de devaneio, é uma bênção. É uma bênção sob certos aspectos, por mais incrível que possa parecer. E aí nós vamos crescendo, vamos nos desenvolvendo, nós vamos despertando cada vez mais. A maioria fica no nível baixo. Avança aos poucos. A maioria de nós tem momentos de lucidez. Momentos onde a gente olha para as coisas assim com uma visão totalmente diferente e tomamos decisões, temos algumas atitudes que são totalmente fora do padrão. Às vezes em momentos intensos, às vezes em acidentes, às vezes em momentos de muita dor, e às vezes em alguns momentos de muita tranquilidade, de muita paz, de uma expansão de consciência que nos traz essa lucidez. Consciência com C maiúsculo nos traz mais lucidez, nos traz mais presença. Lucidez é um termo adequado, porque quando eu falo, às vezes eu falo em consciência,
as pessoas levam para a questão de ética e moral. Então eu procuro separar a consciência com C minúsculo, que é essa lucidez, essa percepção, e consciência com C maiúsculo, que seria a nossa alma, nosso eu superior, a nossa mônada. Então a maioria das pessoas tem relances, momentos ao longo da vida. A maioria das pessoas são momentos contados, em que a pessoa tem esse grau de lucidez muito ativo e faz certas coisas, toma certas decisões. Isso é o natural. A pessoa morre, corpo morre, né? O corpo morre, e a pessoa continua fora do corpo no mesmo estado. No mesmo estado. Continua executando fora do corpo, no corpo astral agora, né? Não temos mais corpo físico, nem corpo vital. Continua executando no corpo astral as mesmas coisas que fazia no corpo físico. Alguns conseguem até plasmar realidades ao seu redor idênticas, repetindo as mesmas coisas. Mas, cada vez mais, seja porque nós estamos evoluindo como raça humana, crescendo, ampliando nossos potenciais, seja porque há mais pessoas no planeta, né, experimentando essa diversão que o planeta oferece, mas nós temos cada vez mais pessoas despertando para níveis bem maiores. Níveis que proporcionam uma lucidez maior, que proporcionam um estado de consciência maior, um estado de presença maior. Então aqueles momentos esporádicos que acontecem, os momentos esporádicos que acontecem com a maioria da população que está dormindo, em algumas pessoas começam a acontecer com mais frequência. Não só naqueles momentos mais intensos, mas no momento que você está lavando roupa, lavando louça, dirigindo, comendo, fazendo amor, todas as atividades humanas, em todas elas. Você começa a perceber algo de uma maneira diferente. Esse algo é a realidade. Então nós temos cada vez mais pessoas tendo esses momentos de extrema lucidez, né, de um despertar, um pico de despertar assim que depois volta, com mais frequência, o que é muito bom. Eu falo isso também num vídeo mais antigo, que sustentar esses estados de presença e de lucidez é muito complicado, exige muita energia. E não apenas energia vital, energia física, né, de um corpo, coisa tal, de exercício, alimentação, não. É uma energia que eu diria uma energia de consciência, que consegue se manifestar aqui no planeta, aqui no corpo físico, e consegue se manter nesse estado por mais tempo. Isso é muito exigente. Por isso que a gente tem esses picos cada vez maiores. Cada vez que a gente tem um pico desses, a gente melhora um pouquinho, a gente cresce um pouquinho mais, de maneira que nós vamos conseguindo suportar cada vez mais essa energia de consciência, essa energia de lucidez que a gente tem. E os intervalos entre esses momentos eu chamo de devaneios, de distração, né? Eu fico distraído, seguindo por aí, distraído, tão distante de você, que nem na música. Você é a nossa consciência, nossa consciência. Então a gente segue e de tempos em tempos a gente mantém esse estado por algum tempo. E não sendo apenas em momentos intensos, momentos difíceis que precisariam, isso acontecendo em momentos muito naturais, muito comuns no dia a dia, eles nos permitem um autoconhecimento muito grande. Eles nos permitem uma visão do outro com muito respeito, e isso traz muito conhecimento. Eles nos permitem uma visão da realidade muito respeitosa, muito acolhedora, e isso traz muito conhecimento. Para algumas pessoas esse é um processo que vai crescendo sempre, não para. Algumas pessoas têm alguns momentos assim, passa por um platôzinho ali de estagnação, de calmaria, de adaptação a essa energia, depois cresce mais um pouco, platô de novo e assim por diante. Tem a minha teoria do platô, tem um vídeo interessante sobre isso, tem um vídeo interessante. Bom, qual a razão desse vídeo, né? Qual a razão, além da gente explanar essa questão que é muito interessante, essa visão sobre essa questão que eu acho muito interessante, muito importante como autoconhecimento.
É que o ser humano, ele é dito como um ser autossenciente. Como um ser que não apenas está consciente, mas está consciente de estar consciente. Você sabe que você é você. Você sabe quem é você e você sabe quem é você. Então, é como se fosse uma recursividade. É um olhar para você mesmo, mas esse olhar é diferente. Esse olhar não é o mesmo olhar de quem está consciente, normalmente, das coisas, fazendo as coisas, de quem está lúcido fazendo as coisas. Você está lúcido da própria lucidez. Isso é um estágio mais avançado, sem qualquer conotação negativa com relação aos estágios anteriores. Precisamos integrá-los. Vamos integrá-los. Como diz o Ken Wilber, gosto muito da fala dele nesse aspecto. A gente vai sempre integrando, acolhendo as coisas e levando junto. Então chega no momento que cada vez mais você se dá conta disso. Existe cada vez mais energia de consciência em você e você está presente, fazendo as coisas, muito presente, muito lúcido sobre as coisas que você está fazendo, sobre o resultado delas, sobre os outros, sobre o ambiente e tudo mais, mas você começa a perceber que você está assim. Isso também ocorre em picos, em determinados momentos. E vai aumentando. O próprio distraído é interessante, que você se percebe distraído. Você se percebe lúcido e você se percebe distraído. Você percebe o tempo que passa entre uma situação e outra. Isso é um degrau, é uma coisa diferente. É essa autoconsciência, a consciência de si mesmo. Para que isso ocorra, você tem que ter galgado alguns degraus, você tem que ter se desenvolvido e despertado coisas em você, e você também deve ser capaz de lidar com essa energia. Energia que antigamente gerava um desgaste muito grande. Quando a gente está lá no comecinho, que a gente tem esses momentos de lucidez, ainda não temos a percepção da percepção, a gente quer manter essa lucidez, quer manter essa presença. E aí a gente se dá conta da energia que é necessária para isso. Do quanto o nosso corpo consegue lidar com isso. Porque quando o nosso corpo não consegue lidar com isso, o que você faz? Você dorme. Você volta para um nível abaixo de despertar, para um nível baixo de despertar, você perde lucidez, você devaneia, você se distrai. Por quê? Porque você não consegue lidar com a energia. Às vezes você precisa dormir. O desgaste é tanto, você ancora um pacote de energia tão intenso que você tem essas visões, essa percepção da realidade diferente, você está muito lúcido, muito presente, e dali a pouco você desaba. Você precisa dormir mesmo para que o seu corpo consiga lidar com essa energia, que é uma vibração muito mais alta, que é uma vibração mais acelerada, que é um volume de energia diferente, energia de consciência. Você precisa de tempo para trabalhar isso. A mente vai dizer, não, eu tenho que ter isso de novo, não, eu vou executar a técnica mais 10 vezes, eu vou. A mente diz tantas coisas e no fim ela desaba, ela precisa dormir. Nós precisamos desligar realmente. Um sono profundo nesses momentos é fundamental para ajudar a gente a se recuperar. Surge essa briga com a mente, né? Porque a mente quer otimizar, quer maximizar, quer potencializar, quer mais. Ela gosta daquele estado de lucidez muito grande, permite tomar muitas decisões acertadas, fazer escolhas bem feitas, né? A gente está presente nas coisas, vê as outras pessoas dormindo, surge um pouquinho de manipulação aqui e ali, então a mente se entusiasma com isso e quer mais e mais. Só que aí o corpo e o nosso corpo vital não aguenta lidar com essa energia. E aí desaba. Realmente é um desabar. Você deita e você capota. E aí você se distrai, você se esquece, você não faz mais a técnica, você falha nos exercícios, porque você ainda não tem condição de lidar com isso.
Muitos não gostam de ouvir, muitos não gostam de pensar assim, chamam de crença limitante, chamam de subestimação, sejam de que a gente se entrega demais, coisa e tal. Eu penso que é uma percepção. As pessoas que falam isso ainda não têm a percepção correta da coisa. Então elas continuam nesse ritmo, tendo momentos, indo e vindo, e aos pouquinhos melhorando, ampliando essa capacidade de lidar com essa energia, que é uma energia de consciência. Muitos fenômenos ligados à Kundalini ocorrem também junto com isso. Porque a Kundalini, tirando toda essa fantasia, todo esse fogo de artifício ao redor da Kundalini, ela é uma energia de consciência. É consciência se manifestando no corpo. Então é uma visão muito diferente e um pouco mais rara do que se encontra espalhado pelo mundo todo aí nas mais diversas crenças. Observe-se mais. Reserve alguns minutos no início para observar. Marque num caderno os momentos em que você estava muito presente nas coisas, realizando as menores atividades, assim, mas com uma consciência diferente, com um olhar diferente para as coisas. Marque para você observar os intervalos que isso ocorre. E observe esses momentos mais raros, onde você está consciente de estar consciente. Marque eles também, para você satisfazer um pouquinho a sua mente, né? Agradar um pouquinho a mente, ela faz parte da gente. Para a gente ter uma ideia dessa evolução. É muito interessante, é muito interessante. No começo, satisfaz a mente, depois a gente esquece esse tipo de controle, porque nós percebemos, principalmente nesses momentos em que nós estamos assim, a gente olha para essas atividades e dá um pouco de risada, puxa, a minha mente tentando controlar algo que está um pouquinho adiante dela mesma. Então são momentos muito especiais, são muito especiais. A observação deles nos deixa felizes, nos deixa principalmente mais tranquilos, um sentimento de paz nos invade, porque a gente percebe que estamos crescendo, estamos evoluindo. Ah, mas eu não consigo ver auras. Não tem problema nenhum ver auras. Ah, mas eu não consigo ver os campos de energia, ver o futuro, o passado, ler o pensamento, eu não consigo essas habilidades paranormais de levitar. Isso tudo é distração. Isso tudo encanta a mente que quer poder, quer diferença, quer mais capacidade, mais. Quando você amplia um pouquinho, você percebe que isso não tem importância. E que às vezes isso até ocorre e você nem se dá conta. Principalmente com as intuições. As intuições ocorrem constantemente. Mas a gente não se dá conta. É preciso mais energia para estar mais lúcido, para estar mais presente, para identificar. Essa é a caminhada de todos. Essa é a nossa caminhada, nosso processo. Vamos avançando aos poucos, cada um no seu ritmo. Se você ainda não tem esses momentos, não tem problema. Se você acolher essa falta de percepção, essa falta de presença, essa falta de lucidez, já é um caminho imenso, pois vai significar que a sua mente parou de brigar, né? Nenhum outro vídeo que eu falo no controle do controle. A mente tenta controlar demais. Aí você fala, eu vou controlar esse meu controle. Você apenas está trocando de posição, né? Controlando o controle. Não adianta. Então a gente tem que acolher essas coisas todas e soltar um pouco. Certo, pessoal? Espero que tenha sido útil, então. Gratidão. Até o próximo.